vida que eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus. É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Na força do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. 8 horas e 4 minutos, uma boa noite a você que nos acompanha pelas ondas da FM 104.9, a Anunciação FM, a frequência da paz, transmitida ao vivo, diretamente de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Boa noite a você, espero que o teu final de semana tenha proporcionado a você e a sua família bênçãos. Espero que o teu final de semana tenha proporcionado a você a presença misericordiosa do nosso Deus, que impacta os corações, transformando, restaurando, curando e libertando. Eu sou Carlinhos e acompanho você até as 10 horas da noite desta segunda-feira, dia em que nós iniciamos a semana. Na realidade iniciamos ontem, né? A semana se inicia no domingo, mas hoje, primeiro dia de jornada de trabalho, desejo que o teu dia também possa ter proporcionado a você bênçãos sobre bênçãos, a você, a sua família, a sua casa, ao seu ambiente de trabalho, as pessoas que são próximas e ligadas a você, que todas elas possam experimentar e possam ter experimentado em você e na tua pessoa a presença de um Deus vivo e ressuscitado, que inflama e continuará inflamando os nossos corações à medida em que nós nos abrirmos a Ele. É pela força da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, que o Senhor derrama poder, derrama bênção sobre nós. É através do nosso querer e da nossa vontade que a força e o poder do avivamento transforma os nossos corações. É pela força e pela vontade do nosso coração, é pelo nosso livre-arbítrio que o Senhor vai incendiando as nossas vidas, vai nos transformando, vai restaurando, vai tirando de nós aquilo que de fato impede a nossa salvação e vai nos inflamando com a unção e com o poder do Espírito Santo. No início desse programa, eu queria de maneira especial, desejo de maneira especial mandar um abraço para esse povo barbarense,
a você aqui de Santa Bárbara do Oeste, a você das cidades aqui próximas a Santa Bárbara, para o meu amigo Fabiano, que passou agora há pouco aqui pelos estúdios, estava aqui na Rádio Anunciação. Fabiano, um abração para você, guerreiro. Permanece no Senhor, permaneçamos no Senhor, eu, você e a todos nós que ouvimos e que estamos em oração, porque Deus tem o melhor para nós. E saiba de uma coisa, guerreiro, que você tem valor para Deus, nós temos valor, e o valor que nós temos para Deus é um valor que nenhum ser humano pode pagar. Nenhum ser humano pode pagar o valor que nós temos diante do olhar de Deus, porque foi a preço do seu sangue derramado na cruz que a vitória nos foi conquistada. Nós fomos pagos, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e nenhum ser humano sobre a face da terra pode pagar o valor que Jesus Cristo de Nazaré pagou por cada um de nós lá no alto da cruz, quando deixou-se pregar as mãos, os pés, quando recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, quando deixou que o seu coração fosse transpassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água. Nenhum ser humano sobre a face da terra pode pagar o preço que Jesus pagou por mim e por você. E nessa noite, de maneira especial, nós vamos mergulhar mais uma vez, e quantas vezes for preciso, no mistério do Imaculado Coração de Maria, que um dia vai triunfar sobre a face da terra. E como é que o coração de Maria triunfa, querido, se não é no meu e no seu? Quanto mais corações forem alcançados pelo amor da mãe de Jesus e nossa mãe, que vai gerando a espiritualidade e o temperamento e o caráter espiritual, é ela quem gera em nós a personalidade de Jesus, para que você entenda, para que de uma maneira mais fácil você entenda. Agora nós vivemos na geração em que ela gera a personalidade de Jesus em nós, querer como Jesus quer, pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, agir como Ele age, sorrir como Ele sorri, cantar como Ele canta. É dessa forma que é dessa forma o trabalhar da Virgem Santíssima na nossa vida, porque acima de tudo foi essa missão que ela recebeu de Deus. E eu penso de maneira muito particular que o coração dela arde de amor por ver as almas alcançarem a salvação. O coração dela arde de amor por ela ver que todo esse operar de Deus através dela, na minha e na sua vida, resulta na nossa salvação. E é verdade ou não é que eu e você, como apóstolos chamados por Deus, como profetas e profetisas chamados por Deus sobre a face dessa terra, nós temos o nosso coração tomado de amor e de graça quando nós somos instrumentos na vida de outras pessoas, instrumentos para levar o amor de Deus, instrumentos para levar a palavra do Senhor, palavra que salva, cura e liberta. Nós nos alegramos tremendamente. Imagine a mãe de Deus, que recebeu a sublime missão de nos levar, de povoar o céu através de mim, através de você, através dos nossos irmãos que já alcançaram a santidade, através da nossa geração, daqueles que estão em busca e que alcançarão a santidade, e da geração futura, a geração que há de vir e também povoar o céu. Por isso, dessa maneira e nessa dimensão, nós mergulhamos mais uma vez, quantas vezes for preciso, para entender o mistério que Deus tem guardado no coração de Maria, favorável à minha e à tua salvação. Por isso, nessa hora, eu gostaria de convidar você para que nós clamássemos a força e o poder do Espírito Santo, de uma maneira muito simples, mas profunda, em uma oração que diz assim: vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, os nossos corações enchei de amor com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, o nosso inimigo repeli, e se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai, ao Filho Salvador, por vós, Espírito Santo, possamos conhecer
que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E ao teu santo e imaculado coração, ó bem-aventurada Virgem bendita e gloriosa, nós nos consagramos nessa noite. Ó Nossa Senhora e Nossa Mãe, nós nos oferecemos inteiramente todo a vós, e em prova da nossa devoção para convosco, nós vos consagramos nessa noite os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração e inteiramente todo o nosso ser. E porque assim somos vossos, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como filhos e propriedade vossa. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, mas livrai-nos de todos os males, temporais e espirituais, ó Virgem bendita e gloriosa. Amém. E para finalizarmos, nessa hora, nós buscamos o poder de Deus através do guardião que Ele nos confiou desde o dia em que nós fomos concebidos no seio da nossa mãe. Anjo de Deus, que sois meu guardião e a quem eu fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Anjo de Deus, que sois meu guardião e a quem eu fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Anjo de Deus, que sois meu guardião e a quem eu fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, regei-me, guardai-me e governai-me. Amém. Te saudamos nessa noite, bem-aventurada Virgem Maria. Nós te proclamamos nessa noite bem-aventurada entre todas as gerações e te saudamos, junto com todos os coros, os 9 coros dos anjos celestes, os serafins, querubins, tronos, coros, dominações, principados, potestades angelicais, unidos aos nossos anjos da guarda. Nós, homens e mulheres, seres humanos, filhos de Deus, unidos a todos os coros angelicais e aos santos que hoje contemplam a glória de Deus, te saudamos nessa hora dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictes tu in mulieribus, benedictus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunca in etiora mortes nostri. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Totus tuos, ó Maria, et homine mea tua sunt. Sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu te pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, nós vamos retomar nessa noite a formação sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E antes disso, eu abri um e-mail aqui e gostaria de ler esse e-mail, para que antes do programa nós possamos começar atendendo esse pedido de oração. Diz aqui: por favor, primeiro preciso de uma oração, porque o meu marido está esperando ser chamado na firma para trabalhar de pedreiro. Está demorando muito. E depois pede uma música do Padre Zezinho, a família, né? A família. Grata, Maria Aparecida, moro em Paraisópolis, sul de Minas, e amo meu sobrinho Carlinhos Pregador. Que surpresa maravilhosa, né? Depois que eu fui ver, tia, que o e-mail era seu. Obrigado pela sintonia, viu, minha querida? Eu agradeço e digo para você com toda convicção que o céu é quem agradece, porque você nessa noite abre espaço para que o Salvador da humanidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo adentrem em tua casa através desse veículo de comunicação que é a Rádio Anunciação FM, e através
do programa Fonte de Avivamento. Um abraço no seu coração, um abraço extensivo a toda a nossa família, viu, tia? Tia Maria Aparecida, a gente chama ela de tia Cida, né, tia? É isso aí, obrigado, viu? E que esse abraço se estenda à sua casa, se estenda a todos os teus, se estenda a esse pedido de oração que você faz pelo emprego do seu esposo, né? Para que ele aconteça logo e que venha no momento certo. A gente vai tocar a música logo depois, no momento do primeiro para o segundo intervalo, a gente toca a música também. Um grande abraço para você, viu, tia? E digo para você de coração que é chegado o tempo em que a gente vai voltar a se reunir novamente na graça de Deus e poder celebrar o céu já aqui na terra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos os teus, a nossa casa e a nossa família, porque a promessa de Deus se cumpre para nós. A promessa é certeira. Se creres no Senhor, serás salvo, tu e tua família. E é essa certeza que nós trazemos no nosso coração. Atos 16:32 diz isso, né? Creres no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tu e tua família. E é essa certeza, é essa promessa que nós buscamos em Deus. Queridos, nós paramos na quarta-feira, quinta-feira o programa foi reprisado, e na quarta-feira nós paramos no parágrafo 42 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E nós retomamos nessa noite no parágrafo 43. Eu queria apenas abrir um parênteses aqui, para você que de repente possa estar ouvindo hoje pela primeira vez. Queridos, nós católicos somos chamados a não adorar Maria. Nós não adoramos a Mãe de Deus, nós a amamos, e existe uma diferença muito grande. Adorar, culto de adoração, nós rendemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é Deus, um mistério supremo e divino, a Trindade Santa, um só Deus em três pessoas. Nós adoramos a Deus, o Pai que nos criou, o Filho que nos salvou pela cruz e o Espírito Santo que nos santifica. Nós adoramos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Mas amamos a Mãe de Deus, que Ele nos entregou do alto da cruz, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo São João, que estava aos pés da cruz, a levou para casa. Eu e você, como discípulos do Senhor, a trazemos para casa do nosso coração e a amamos. E assim vivemos a palavra entregue, ou a palavra confiada, ou a palavra manifestada pelo próprio Senhor Jesus lá no alto da cruz. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nós a trazemos para dentro do nosso coração, a convidamos para que ela venha habitar no nosso coração e que ela venha moldar em nós a personalidade de Jesus, porque melhor do que ninguém, não existe outro ser humano que conheça mais Jesus do que a sua própria mãe. Esse é o primeiro ponto, para que fique claro. O segundo ponto é: dia 8 de dezembro agora a igreja vai celebrar o dia da Imaculada Conceição, e nós abrimos a formação do tratado para nos consagrarmos a Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Por que por Maria? Porque, volto a dizer, ela melhor do que ninguém conhece Jesus, e é o meio mais seguro e mais rápido de se chegar a Jesus. De mais a mais, queridos, é necessário que você entenda que nós, carregados de amor próprio, carregados de fraquezas e de limitações, carregados de forças que muitas vezes impedem a nossa oração de chegar perfeitamente ao coração de Deus, é através das mãos dela que a nossa oração chega. Porque a palavra vai dizer na segunda carta a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo o Senhor. E isso é verdade, palavra viva e eficaz, como vai escrever o autor da carta aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra até o cerne da alma. E nós podemos então, de fato, viver a palavra. Só há um mediador, Jesus Cristo o Senhor. Quem morreu pregado na cruz para nos trazer a salvação não foi Maria, foi Jesus. Mas para que ele viesse ao mundo, subisse naquela cruz, ou aceitasse, deixasse ser pregado naquela cruz para nos salvar, ele veio através do ventre e do seio de Maria. Ele que já existia, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava junto de Deus. Ele já existia.
Ele veio nascer em Maria para nos salvar através da sua morte na cruz. E dentro dessa realidade, então, nós buscamos nos consagrar agora no dia 8 de dezembro a Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Iniciamos essa formação esclarecendo alguns pontos sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria de Grignon Montfort, um escritor, um doutor, depois um doutor mariano, santo e doutor da nossa igreja, que escreveu esse livro, o tratado, nos ensinando como é que de fato nós podemos entender que Maria gerou Jesus para a humanidade quando Jesus veio pela primeira vez. E agora, na sua segunda e definitiva vinda, Maria gera Jesus na humanidade. Me vem ao coração de dizer para você, até para que essa introdução do primeiro bloco fique bem concreta no teu coração. Existe algumas direções contrárias à palavra de Deus, em que a palavra manipulada por pessoas diz que Maria está no sono da dormição, ou que todos aqueles que dormem se encontram no sono da dormição. Querido, dois pontos muito claros aí da palavra de Deus para nós. Primeiro, lá na Antiga Aliança, quando Elias, profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17, Elias é levado até Serepta para habitar na casa de uma viúva. E Elias, habitando na casa dessa viúva, o filho dela, o único filho que ela tinha, vai a óbito, ele morre. E a viúva então diz ao profeta: profeta, o que tens comigo? Porque pelo peso dos meus pecados, ó homem de Deus, o Senhor nosso Deus levou o único filho que eu tinha. E a palavra vai dizer que naquela hora Elias subiu até onde se encontrava o menino, no quarto onde estava o menino, deitou sobre ele e orou, dizendo a Deus: Senhor, que a alma desse menino volte a ele. Senhor, que a alma desse menino volte a ele. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, não vou me lembrar agora o versículo, mas basta que você leia aí. A estada, ou Elias na casa da viúva de Serepta. Primeiro ponto é esse: se nós realmente permanecemos dormindo quando morremos, porque a palavra de Deus diz que Elias orou pedindo a Deus que a alma do menino voltasse a ele. Segundo ponto, lá no Novo Testamento, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, quando Paulo vai dizer: para mim morrer é lucro e viver também é ganho de causa. E aí ele vai dizer: não sei se me desprendo desse corpo, escute bem, não sei se me desprendo desse corpo para ir até o amado da minha alma, ou se permaneço nesse corpo por amor aos irmãos. Então, queridos, aqui fica claro para nós, além de tudo, eu volto a dizer, 1 Coríntios capítulo 15 vai falar claramente sobre a ressurreição final. E aqui peço até um pedido de desculpas para você, porque na semana passada eu ouvindo o programa, eu tenho gravado os programas e ouvindo, eu acabei mudando o que a palavra diz em ordem de posicionamento, porque a palavra vai dizer em 1 Coríntios 15 e também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nós não precederemos os que estiverem morrido no Senhor. Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão de forma gloriosa quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. E ressuscitar como? Ressuscitar em corpo glorioso. No dia da nossa morte, no dia em que nós somos chamados pelo Senhor, a alma espiritual, que é a nossa semelhança a Deus. Deus é imortal e Ele nos fez semelhante a Ele, por quê? Porque Ele nos deu uma alma espiritual. Nós não morremos, nós podemos dizer que temos 3 destinos, mas não morremos: ou céu, ou inferno, ou purgatório. Portanto, queridos, no dia da nossa morte, a alma espiritual, que é a nossa semelhança de Deus, volta para Ele, a alma imortal que Ele nos deu. Ou se não voltar para Ele, vai para o purgatório, para purgar o que não purgou na terra, ou é direcionada ao distanciamento eterno, à condenação eterna, porque segundo as nossas obras nós seremos julgados, vai dizer a palavra de Deus. Então que fique claro para nós isso. E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão em corpo glorioso.
a alma já foi para Deus, mas o mesmo corpo nos será devolvido de forma gloriosa. Corpo que não sente dor, corpo que não sente fome, corpo que não é mais passivo de pecado e por isso não se corrompe mais. Mas isso no dia da ressurreição final. E essa é a grande dificuldade de entendimento com algumas pessoas que dizem que quando nós morremos, nós vamos para o sepulcro e ficamos esperando no sono da dormição até que Jesus volte definitivamente para que nós de fato ressuscitemos. Para nós católicos, o que a igreja e a palavra de Deus, a igreja ensina o que a palavra de Deus ensina, sem distorção nenhuma, e a palavra de Deus nos ensina que aqueles que morreram no Senhor irão ressuscitar em corpo glorioso, precedendo os que estiverem vivos sobre a face da terra quando Jesus voltar. Primeiro ressuscitam de forma gloriosa os que morreram, e depois os que estiverem sobre a face da terra também serão ou receberão um corpo glorioso para habitar com o Senhor. E aqui, para finalizar esse momento de introdução, nessa noite eu vou um pouquinho mais além. Apocalipse capítulo 21, João vai dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra. Tudo será reformado, tudo será transformado pelo Senhor. A face da terra será transformada pelo Senhor. Querido, eu digo para você o que o catecismo da Igreja Católica diz e o que a palavra de Deus diz. Não digo aquilo que eu penso ou aquilo que eu ouvi falar, não. O próprio catecismo diz que a face da terra será renovada e nós, isentos e livres do pecado, de forma gloriosa, iremos habitar um novo céu e uma nova terra na presença daquele que venceu a morte e prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Amém? 8h28. Foi bom fazer essa introdução para que você entenda do que é que de fato se trata o programa quando nós falamos em preparação do tratado A Verdadeira Devoção. Saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça aí, querido, na sintonia que nós já voltamos. Você curte agora Tony Allison e a canção O Véu Já Foi Rasgado. O milagre e o favor de Deus tem que pelejar além de suas forças, tem que lutar, tem que se sacrificar, mas o véu já foi rasgado atrás, e a graça é de graça aquele que clama. A Bíblia diz: pedi, recebereis, buscai e achareis, batei, a porta abrirá. Se o seu coração vai chegar, basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. O milagre e o favor de Deus tem que pelejar além de suas forças, tem que lutar, tem
que se sacrificar, mas o véu já foi rasgado muito tempo atrás. E a graça é de graça, aquele que clama. A Bíblia diz: pedi, recebereis, buscai e achareis, batei, a porta abrirá. Se o seu coração entregar a Deus, seu milagre vai chegar. Basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Se o seu coração entregar a Deus, seu milagre vai chegar. Basta crer e confiar. Se o seu coração entregar por inteiro a Deus, nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. Nenhum mal pode te segurar, nenhuma barreira pode separar você de Deus. A quem temeremos se Ele luta ao nosso favor? Nenhuma barreira pode separar você de Deus. Aleluia. Esta é a Anunciação FM. Anunciação FM. E atendendo o pedido da minha tia Maria Aparecida, lá em Paraisópolis. Vai pra você, tia, Padre Zezinho, e oração pelas famílias. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. 8 horas e 40 minutos. Nós voltamos com a transmissão do programa Fonte de Avivamento ao vivo, diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Mais uma vez, eu gostaria de aproveitar esse momento para transmitir um grande abraço para você, tia Maria Aparecida. Nós, quanto tempo faz, para que você ouça, você que está na sintonia, está sintonizando o programa nessa noite de segunda-feira. Eu e a minha tia Maria Aparecida, nós não nos vemos há mais ou menos, acredito que tinha uns 15, 18 anos mais ou menos, né? Que eu não sei se a senhora conhece a Adriana, né? Talvez a senhora nem conheça. Só que eu e a Adriana vivemos unidos pela graça de Deus já tem 19 anos. Temos 4 filhos, né? A Tainá tem 15, o Pablo tem 13 anos, é um homem já. O Miguel tem 8 anos e o Gabriel tem 3 anos e meio. Mas é certeza, tia, de que se o Senhor nos proporcionou a graça de nos encontrarmos novamente, é certeza de que há um projeto e há um plano de salvação unindo as nossas vidas. Um beijo no seu coração, tia, fique com Deus. E pode ter certeza que a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai marcar aí um momento, um almoço junto, um café. A gente vai poder se encontrar e se abraçar e se beijar aí pessoalmente, né? Poder matar a saudade, dar aquele abraço apertado, aquele beijo bem carinhoso e gostoso. Tá bom, tia? Forte abraço para você, extensivo, a toda a sua família, a toda a sua casa. Para que você saiba, meu irmão, irmã, você que ouve nessa noite, Maria Aparecida é irmã do meu pai, irmã biológica do meu pai, né? Paulo dos Santos, a família, filhos do seu Geraldo dos Santos, um negro de quase 2 metros de altura. Meu avô era negro, negrão mesmo. E eu não digo isso com preconceito, viu, querido? Muito pelo contrário. Eu amo não a cor, eu amo o que está dentro da pessoa, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a cor que define as pessoas, não é a cor da pele quem diz quem são as pessoas, e sim o caráter que elas trazem dentro de si, e sim a força e o poder de Deus que age nelas. Portanto, para nós não há preconceito nenhum. Viu, amado do Senhor? E é isso, meu avô era um negro de 2 metros de altura, casado com uma baixinha de 1,5 m, branquinha, vó Isabel. Meu avô, Geraldo dos Santos, e a minha avó, Maria Isabel dos Santos. Queridos,
A Edneia perguntou, tá batendo aí, irmão? As batidas que eu dou aqui dá pra ouvir aí pelo live stream, né? Tá bom, eu prometo que eu vou tomar cuidado, viu? Tá bom, glória a Deus, aleluia. Um abraço também para a Edneia, lá no Rio de Janeiro, né? Cidade de Rio Bonito. Marlene Silva, que nos ouve aqui em Limeira. E a você, onde quer que você estiver, aonde você se encontrar e como você estiver, receba nessa noite um forte abraço do Carlinhos e do programa Fonte de Avivamento, e assim também de toda a Rádio Anunciação. Vamos lá que o tempo voa, queridos. Vamos lá que parágrafo 4.3 vai dizer: a devoção à Santíssima Virgem é necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Como? A devoção é necessária a todos os homens para alcançarem a salvação principal, ou a devoção, né? O amor e a firmeza de todos os homens é necessária para que todos eles alcancem a salvação, principalmente aos que são chamados a uma perfeição particular, sem contar que não é possível adquirir uma união íntima com Jesus e fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com Maria e dependência do seu socorro. Por quê? Pode ser que é a primeira vez que você está ouvindo. Porque da primeira vez, Maria gerou Jesus para a humanidade, e agora ela gera Jesus na humanidade. É a personalidade de Jesus, é o caráter espiritual de Jesus sendo gestado em nós. Abra aqui um parênteses para te dizer rapidamente. Nessa madrugada, na madrugada dessa noite, do domingo para o amanhecer hoje, eu li um documento, eu li uma carta, não é realidade, vamos chamar de carta, porque assim, né? Uma carta encíclica, ou seja, é uma carta que o Papa João Paulo II escreveu para a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica Romana em 2002, instaurando de outubro de 2002 a outubro de 2003 o ano do Rosário. E foi justamente aí que ele instituiu os mistérios luminosos, que até então não faziam parte da oração do Rosário. Os mistérios que faziam eram os mistérios gozosos ou os mistérios da alegria, né? A Anunciação, depois a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel e a santificação de João Batista, o nascimento de Jesus na gruta de Belém, a apresentação do menino no templo, quando Simeão e Ana o conhecem, e a profecia é revelada ao coração de Maria, dizendo: eis que uma espada de dor transpassará a tua alma, porque esse menino vai ser causa de queda e de só erguimento para o povo de Israel. Depois o quinto mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Depois os mistérios dolorosos, os que seguiam: a agonia mortal do Senhor, a flagelação atada à coluna, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz e a sua morte de cruz no Calvário. Depois, os mistérios da glória, a ressurreição do Senhor, a ascensão ao céu, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Maria e a coroação dela como rainha do céu e da terra. O Papa João Paulo II, iluminado pelo Espírito Santo, então institui no ano de 2002, quando ele escreve essa carta chamada O Rosário da Virgem Maria, ele institui os mistérios luminosos, dizendo que nada mais justo do que inserir também a vida pública de Jesus no Rosário. Porque se pelo Rosário nós contemplamos toda a vida do nosso Salvador com os olhos de Maria, é viável para a igreja também contemplar a vida pública de Jesus. E aqui, meu irmão, por isso que eu quis abrir esse parênteses para te falar sobre isso. O mistério do Rosário, o mistério ou os mistérios que nós rezamos no Rosário fazem com que eu e você caminhem o mesmo caminho, e como servos do Altíssimo, como homens e mulheres levantados e chamados pelo Senhor para buscar a salvação, nós também precisaremos trilhar os mesmos passos e percorrer os mesmos caminhos que o Senhor percorreu enquanto estava sobre o solo dessa terra para chegar até onde Ele chegou. E como nós fazemos isso? Tão perfeitamente, senão pelo Rosário. A cada mistério contemplado, aonde o anjo vem anunciar, o próprio Deus envia Gabriel, um dos seus mais valorosos anjos, para anunciar à Virgem que ela iria conceber o Salvador da humanidade, e através dela a salvação chegaria a todo ser humano e a todos os povos.
E aí nós vamos percorrendo, nós vamos, através do rosário, contemplando toda essa realidade. E contemplando essa realidade, nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando essa realidade em nós e vá formando o caráter espiritual de Jesus em nós, através da contemplação de cada mistério. E isso é possível por força, ação e unção do Espírito Santo. Através de quem e com o olhar de quem? Através de Maria Santíssima e com o olhar dela, que é a dispensadora da graça. Foi para ela que o anjo disse: salve, plena da graça, o Senhor é contigo. Não temas, porque encontraste graça diante de Deus. Ela é a esposa do Espírito Santo. Porque naquela hora ela disse: mas como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo Gabriel, enviado por Deus, a própria voz de Deus ali presente diante da Virgem, vai dizer: eis que o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo lhe envolverá. Naquela hora aconteceu um Pentecostes na vida de Maria. Naquela hora aconteceu um Pentecostes sobre a serva escolhida do Senhor, plasmada e ungida especialmente para conceber o 3 vezes santo no seu seio e trazê-lo a nós. Portanto, voltando aqui ao parágrafo 43, nós abrimos esse parênteses para poder também trazer ao teu coração a realidade em que fala o parágrafo 43, dizendo que para que nós possamos alcançar uma perfeição particular e ter uma íntima união com Jesus e ter uma fidelidade inabalável com o Espírito Santo, nós precisamos também de uma grande união com Maria Santíssima e depender do seu socorro. Parágrafo 44 diz o seguinte: somente Maria achou graça diante de Deus, sem o auxílio de outra criatura. E todos os que acharam e acham e acharão graça diante de Deus, o conseguirão por meio dela. Maria era cheia de graça quando Gabriel a saudou. Isso aí diz, a palavra do Senhor diz para nós em Lucas capítulo 1, verso 28. E a graça superabundou quando o Espírito a cobriu com a sua sombra onipotente e inefável. Queridos, aqui há também um grande mistério a ser desvendado aos nossos corações nessa noite. Muitas vezes nós não damos a menção necessária para o que diz a palavra. A palavra vai dizer que naquela hora Gabriel disse para ela: eis que o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo lhe envolverá. Ainda com uma unção especial, ela que foi concebida sem o pecado, ela foi feita, criada por Deus, isenta da mancha original. Porque, volto a dizer, como é que pode o puro sair do impuro? Como é que pode o santo 3 vezes santo nascer no seio de uma pecadora? Como é que pode a pureza plena nascer do seio de uma pecadora? Como é que pode a verdade? João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que pode a verdade brotar da mentira? Como é que pode a verdade brotar do pecado? Como é que pode a verdade nascer no seio de uma pecadora? Somente pela razão, queridos, e eu volto aqui, vou recapitular. Apenas pela razão nós já conseguimos dar margem a isso. Mesmo que não houvesse a unção do Espírito para nos levar a entender isso, mesmo que a palavra não nos ajudasse, mesmo assim, racionalizando, nós já conseguimos entender que isso é verdade, verdade de fé. Agora nós temos a nosso favor a palavra de Deus e temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que abre os nossos olhos para entender que de fato assim Deus quis e assim Ele fez. Parágrafo 44 ainda continua dizendo: ela, Maria, de tal modo aumentou essa dupla plenitude que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os bens, dispensadora das suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita, pela vida eterna, e para dar o trono, o cetro, a coroa de rei a quem ela quiser. Quem lhe confiou essa autoridade
Jesus Cristo de Nazaré. O Pai, o Filho e o Espírito Santo lhe confiaram essa autoridade. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e ela é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Parágrafo 4.5. Somente a Maria Deus concebeu o poder e as chaves do celeiro do divino amor. E agora, escute bem, para que você entenda o que é que São Luís Maria Monfort está escrevendo nesses parágrafos que nós estamos nessa noite ouvindo do Espírito Santo. Somente a Maria Deus concedeu o poder e as chaves do celeiro divino, ou do celeiro do divino amor, de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e de nesse caminho fazer entrar outros como eu e você. Somente Maria concede aos miseráveis filhos de Eva a entrada no paraíso terrestre, aonde, distantes da morte, ocultando-nos dos inimigos, nos alimentando da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, ela somente concede entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar para torná-los santos. Por quê? Por que o tratado está dizendo isso? Vai te responder agora. São Bernardo, um grande santo, um grande doutor mariano, diz que a face da Senhora será suplicada pelas almas no fim dos tempos, pelos santos que a suplicarão que ela seja sempre presente como um perfeito modelo. E aqui, amado, eu vou ler mais um parágrafo para a gente poder abrir aqui um pequeno estudo e você entender o porquê é que a impressão que se dá para quem não conhece a realidade é que a impressão que se dá é de que ela quem tem poder pleno no céu. Não, o poder pleno do céu, e nós já ouvimos falar sobre isso, ela é um átomo, ela é minúscula diante de Deus, olhada de cima para baixo. Mas nós que olhamos de baixo para cima, nós a enxergamos em sua grandeza. E foi Deus quem quis assim, queridos. Para nós, eu e você, que entendemos essa realidade, entregue no alto da cruz, não há novidade. Mas para outras pessoas que de repente possam estar ouvindo o programa nessa noite, parece um tanto estranho, parece que as coisas estão fora de ordem. A impressão que se dá é que Maria está à frente de Deus. Não, ela nunca esteve nem nunca estará à frente de Deus. Foi Deus quem a quis assim. E aí vai dizer no parágrafo 4.7, diz assim: São Luís Maria Monfort escreve dizendo sobre o fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos nesse período. Enquanto os inimigos de Deus, parágrafo 4.8, enquanto os inimigos de Deus irão borbulhar em todos os cantos, o Senhor irá levantar almas escolhidas, amantes da Santíssima Virgem, esclarecidos por sua luz, conduzidos por seu Espírito, sustentados por seus braços e guardados por sua proteção, de modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Passagem retirada do livro de Neemias, capítulo 4, versículo 17. Nós saímos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Guarda aí, parágrafo 4.8 foi aonde nós paramos. Já voltamos em seguida, permaneça. Você curte agora Dago Soares, participação especial de Luciana Antunes e a canção Eu Entregarei. Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as
as remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. O sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, e o meu louvor cantarei, e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Uma mesa farta o Senhor preparou diante dos meus inimigos. Minha taça o Senhor transbordou. Eu posso crer, eu posso ver, eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu acredito. Rádio Anunciação FM, canal 285, 104,9 MHz, sediada Rua Santa Bárbara, 688, Centro, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Fone 3454-1447. Anunciação FM 104,9. A frequência da paz. 104,9. Anunciação FM.
E você curte agora Ministério Vida e Comunhão e a canção Herdeiro das Promessas. Herdeiro das tuas promessas sou, em meio às provas não desistirei de te seguir e buscar o que tens pra mim. A tua palavra me traz direção, a tua presença me fortalece. Permanecerei confiante em ti, a vitória irei alcançar. Com todo o poder, vem, com todo o poder, leva-me além. Com todo o poder, vem, com todo o poder, leva-me. Eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Tu és a minha rocha e seguro em ti estou. E nas tribulações eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Com o teu poder, vem, com o teu poder, leva-me além. Com todo o poder ele vem, com todo o poder, leva-me além. Tu és a minha rocha e seguro em ti estou. E nas tribulações eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Tu és a minha rocha e seguro em ti estou. E nas tribulações eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Tu és a minha rocha e seguro em ti estou. E nas tribulações eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Está firmada, está firmada em ti, Senhor. Eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Eu clamarei, a minha rocha e seguro em ti estou. E nas tribulações eu clamarei ao grande eu sou. Ainda que atravesse o vale escuro, eu sei que vou, porque a minha fé está firmada no Senhor. Tu és a minha rocha. Ori alabassuri anda alabassuri canta alabassiri alabás.
Ori alabassuri canta alabassuri alabassiri alabassiri alabas. Essa precisa ser a verdade latente dentro do nosso coração. O Senhor é a nossa rocha, nosso escudo, fortaleza e proteção. É com eles, querido, ou é com Ele que nós, eu e você, vamos vencer essa batalha. Quantas são as provações, quantos são muitas vezes as situações de dificuldade que querem levar a mim e a você à derrota, a entrega, dizer não aguento mais, eu vou abandonar, não quero mais, não suporto mais. Quantas são as situações, quanto é ou tamanho é a pressão que Satanás faz em cima de nós, querendo nos levar a jogar tudo para o alto, a dizer, tá bom, eu entrego os pontos, tá bom, eu não consigo vencer, então eu vou entregar os pontos. Não, querido, não. Muito pelo contrário, amado, amada no Senhor, muito pelo contrário, essa é a hora. Essa é a hora da fidelidade ao Senhor, essa é a hora de profetizar. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, a quem eu temerei? Ele é comigo, se Ele é por nós, quem será contra nós? Vai escrever São Paulo aos Romanos no capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Ele é por mim, Ele é por você. Só é necessário que a nossa fidelidade agora fale mais alto. A nossa fidelidade precisa falar mais alto nessa hora. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não toque no Senhor, e me venha ao coração de dizer isso para você, mesmo que eu não sinta o Senhor, mesmo que eu não o toque, mesmo que as minhas orações pareçam não ter intimidade com o coração do Senhor, essa é a hora da fidelidade. Essa é a hora da fé verdadeira. Fé é o fundamento da esperança daquilo que eu ainda não vejo. Mesmo que eu não veja a minha oração produzindo frutos de intimidade com o Senhor, mas a minha fidelidade a Ele vai permanecer e vai fazer com que eu permaneça de pé. A força da minha fé, a fidelidade ao Senhor é prova, é sinal perene, é sinal registrado no meu coração que eu sou dele pela força da fé e ninguém me tira dele, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não sinta, mesmo que tudo pareça me dizer ao contrário, eu sou dele e pela fidelidade na força da fé eu vou permanecer com ele. 9 horas e 12 minutos. Nós voltamos então com o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Lá no parágrafo 4.4 ainda vai dizer assim, 4.8 nós estávamos, desculpa. Enquanto os inimigos de Deus vão ser muitos e vão chegar a borbulhar em todos os cantos. Quando isso? No final dos tempos. Irmãos, queridos amados no Senhor, a você profeta, a você profetiza do Senhor, que nessa noite sintoniza o programa. Hoje eu ouvi uma colocação de um pregador, eu ouvi uma colocação e achei aquilo tremendo. Eu não me lembro se eu vi isso pela internet, se foi em algum livro que eu li. Eu vou lembrar, eu vou tentar lembrar até o final do programa para te dizer. E dizia assim, que o sinal para nós visível de que Jesus está perto da sua volta, qual é o maior sinal que nos mostra que Jesus está perto de voltar? O ser humano insensível ao amor de Deus, o ser humano que já não consegue mais enxergar o que é pecado, o ser humano que já não consegue mais e nem quer mais, não se preocupa mais em se arrepender. E era isso que o autor, foi de um livro que eu estava lendo agora de tarde, que falava sobre essa realidade. O homem perdeu a dimensão do que é o pecado, do que não é. O homem perdeu essa dimensão e não quer enxergar, não quer. A realidade é essa, porque a palavra está sendo pregada sobre os telhados, porque o nome do Senhor está sendo anunciado, mas o ser humano não quer mais enxergar o que de fato é pecado e o que o pecado causa diante da amizade dele com Deus. O ser humano não quer mais se redimir, o ser humano não quer mais se arrepender, o ser humano já não quer mais, a humanidade não quer mais e não se importa que com os pecados que estão cometendo estão ofendendo ao coração do Salvador, estão ofendendo ao coração do Pai Criador, ao coração do Salvador e ao Espírito Santo, o Paráclito Santificador. Já não se importam mais se estão ofendendo a Deus, já não se importam mais sobre o que é pecado, o que não é, já não há mais arrependimento. E esse é o maior sinal, é o sinal mais visível de que Jesus está à volta.
Porque lá em João capítulo 16, irmão, o Evangelho de São João capítulo 16 vai dizer que o Espírito Santo é quem revela o pecado à humanidade. Então, se a humanidade já não está mais enxergando o que é pecado e o que não é, é sinal de que rejeitaram o Espírito do Senhor, é sinal de que não querem mais o Espírito de Deus, é sinal de que o Espírito Santo que habita sobre a face da terra já não está mais, queridos, tendo acesso ao coração dos homens. E é nessa hora que eu e você, como soldados do exército da Imaculada, precisamos nos levantar para ser apóstolos da efusão do Espírito Santo e anunciar que somente pelo Imaculado Coração de Maria é que Jesus é formado dentro do nosso ser e nos leva a ser de volta a imagem do Senhor do qual nós fomos criados. É por Jesus Cristo de Nazaré que nós recuperamos a imagem que o pecado deformou em nós, que o pecado destruiu em nós. E falo claramente, novamente, na autoridade e na unção do próprio Espírito Santo. Se a humanidade perdeu a dimensão do que é o que não é pecado, querido, é sinal de que o Espírito Santo já não está mais tendo acesso no coração do homem, é sinal de que o Espírito Santo já não tem mais acesso como precisaria ter no coração do homem. E esse é o grande chamado para mim e para você dentro dessa consagração. Não ter medo. Não ter medo de dizer quem é Maria, não ter medo de dizer quem é ela no projeto de salvação, não ter medo de dizer que ela é a esposa do Espírito Santo, que ela é a dispensadora de todas as graças. É por meio dela e pelas mãos dela que escorrem os dons de Deus sobre o meu, sobre o seu e sobre o nosso coração. Aceitando ou não, os dons que vêm do céu vêm através dela. Não temas, encontraste graça diante de Deus, ave cheia de graça, ave plena de graça, o Senhor é contigo. Então vou recapitular aqui, parágrafo 4.8. Enquanto os inimigos de Deus vão borbulhar, vão brotar de todos os cantos, o Senhor irá levantar almas escolhidas, amantes da Santíssima Virgem, esclarecidos por sua luz, pela luz dela, conduzidos pelo Espírito dela, que não é o Espírito Santo, é o Espírito tomado. O Espírito de Maria foi tomado pelo Espírito Santo. É necessário se entender isso. É necessário se entender isso. O Espírito de Maria foi totalmente tomado pela unção do Espírito Santo. E se nós somos conduzidos pelo Espírito dela, automaticamente somos guiados pelo Espírito Santo. Seremos sustentados pelos seus braços e guardados por sua proteção, de modo que nós combateremos com uma das mãos e edificaremos com a outra. Agora escuta o que o tratado diz aí, parágrafo 4.8. Com a mão direita ou com a direita combateremos, derrubaremos, esmagaremos os hereges com as suas heresias, os cismáticos com os seus cismas, os idólatras com as suas idolatrias, os ímpios com as suas impiedades. Com a esquerda, os que forem soldados do exército da Imaculada edificarão o verdadeiro templo de Salomão e a cidade mística de Deus. Isto é, quem é o verdadeiro templo de Salomão? A Santíssima Virgem, que os santos padres da nossa igreja chamam de o templo de Salomão e a cidade de Deus. Vou abrir um parênteses aqui para explicar isso novamente. Eu falei a semana passada, mas para que de repente você está ouvindo hoje e não entenda o que é. Por que a chamam de o verdadeiro templo de Salomão e a cidade de Deus? O templo de Salomão, querido, foi criado para que ele pudesse abrigar, receber a Arca da Aliança, onde se encontravam as tábuas com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E Maria Santíssima, irmão, ela não recebeu apenas tábuas da lei, ela recebeu a lei e os profetas no seu seio. Ela recebeu a lei e os profetas no seu seio, porque é isso que Jesus mostrou para nós lá no Monte da Transfiguração, quando ele subiu no monte com Pedro, Tiago e João, e ali apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E ele ali diante do Pai, o céu se abriu e eles ouviram uma voz que disse: eis aí o meu filho amado, escutai-o.
Quem estava ali diante de Pedro, Tiago e João era maior do que Elias e era maior do que Moisés. Estava ali a lei e os profetas em pessoa. Estava ali a lei e os profetas encarnado e nascido no seio da Virgem. Portanto, Maria é o novo templo de Salomão, não apenas abrigando uma arca com tábuas, com mandamentos, mas abrigando e abrigou no seu próprio seio a própria lei e os profetas. E por que cidade de Deus? Porque Jerusalém. E eu não sei se você sabe, amado no Senhor, o que quer dizer Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Jerusalém, dividindo a palavra Jerusalém, quer dizer cidade da paz. Tanto é que Abraão encontra com Melquisedeque em Salém. É de lá e é daí que surge, de toda uma realidade. A antiga aliança é tremenda. Você começa a ler desde lá do Gênesis e vem subindo. É tremendo, é tremendo, é tremendo. E Abraão então se encontra com Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, em num lugar chamado Salém. Jerusalém, ou Jeru dividido, Jerusalém quer dizer cidade da paz. E Jerusalém foi a cidade tomada por Davi. Aonde ele tomou o Monte Sião e a fortaleza de Sião, e depois iniciou toda a cidade de Jerusalém, e ali habitava a Arca da Aliança. Queridos, Maria Santíssima é a nova arca, aonde habitou não apenas tábuas, vou voltar a dizer, não apenas as tábuas da lei, mas o próprio Senhor, o próprio autor dos mandamentos. A lei e os profetas habitaram nela. Por isso, o verdadeiro templo de Salomão e a cidade de Deus é Maria Santíssima. Depois vai dizer no parágrafo 4:8: por suas palavras e por seus exemplos, os filhos arrastarão todo o mundo, chamando a humanidade à verdadeira devoção. Agora escute para você, querido, você que está ouvindo, a você que deseja se consagrar agora no próximo dia 8, escute isso e não tenha medo, viu, irmão? A minha primeira consagração foi feita em 2010. Primeiro ano, eu me consagrei no dia 25 de março de 2010. Eu conheci o tratado, li o tratado, me consagrei a primeira vez no dia 25 de março. E venho me consagrando, renovando a consagração todos os anos. Não tenha medo, porque olha o que vai dizer o tratado. Por nossas palavras e pelas palavras dos consagrados e dos soldados no exército da Imaculada, e não só por palavras, mas também por exemplos, os filhos, os soldados do exército da Imaculada, arrastarão todo mundo para a verdadeira devoção. E isso vai nos atrair inimigos sem conta, principalmente inimigos espirituais que vão se revelar através de seres humanos. Mas nós também alcançaremos vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. Isso Deus revelou a São Vicente Ferrer, um grande apóstolo do seu tempo. Portanto, aqueles que aceitarem o chamado e se consagrarem, se preparem, nós iremos atrair inimigos sem contas, mas maior vai ser o número de vitórias que nós iremos alcançar para a glória do único Deus. A cidade de Deus que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem é a Santíssima Virgem Mãe de Deus, que o Espírito Santo denomina cidade de Deus. Salmo 86, versículo 3. Já foi explicado aqui, cidade de Deus e o novo templo de Salomão. Parágrafo 4:9 vai dizer o seguinte, amado: a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Por quê? Ela tem um papel especial nos últimos tempos. E que papel é esse? Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por meio dela que a salvação vai se consumar. Foi através dela que Jesus veio nos salvar. Foi através dela, nascendo nela, que a salvação chegou até a mim e você. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu
Por quê? Porque os homens ainda estavam insuficientemente instruídos, mal instruídos, e havia um risco deles se apegarem a ela de forma grosseira, afastando-se assim da verdade, e isso teria acontecido devido aos encantos que Deus brotou ou que Deus apresenteou. São Dionísio, ele é um areopagita. Ele diz o seguinte, que se não fosse a fé firme que ele tinha, que lhe fazia confirmado, ele era um homem confirmado e firme na fé. São Dionísio diz, se não fosse a minha fé firme e a confirmação que eu tenho no Senhor, ele teria tomado Maria por uma divindade na primeira vez que a viu, porque tamanho era a beleza e o encantamento dela. Dá para perceber isso, irmão? É claro, hoje para nós está muito claro, mas percebe que ainda no nosso meio nós muitas vezes vemos irmãos que tomam caminhos tão diferentes e que muitas vezes acabam confundindo as coisas. E São Dionísio diz isso: se a fé dele não fosse firme, concreta e sólida como era, tamanho era o encantamento que ele viu nela, que havia o risco dele ter tomado ela por uma divindade. Tamanho o poder de Deus através dessa mulher, tamanho o poder de Deus através dessa serva eleita e escolhida. Não são palavras minhas, irmão, e se isso escandaliza você, sinto muito em lhe dizer, o tratado vem sendo vivido por homens e mulheres gigantes na fé, e nenhum dos papas disse nada contra esse tratado, e lá na frente nós vamos ouvir falar sobre isso. Nenhum dos papas da nossa igreja encontraram nada dentro desse tratado que o dissesse contraditório à vontade e à palavra de Deus. Na segunda e definitiva vinda de Jesus, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela Jesus seja conhecido, amado e adorado. Por quê? Não existem mais razões pela qual o Espírito Santo a continue ocultando para revelar depois da pregação do Evangelho, porque foi assim da primeira vez. O Espírito Santo a ocultou, porque era necessário que o Evangelho fosse pregado, era necessário que a glória de Deus fosse revelada através de Jesus. Agora, na segunda e definitiva vinda, querido, já não há mais, o Evangelho já está sendo pregado, o Evangelho já foi pregado pelo Salvador, está sendo pregado agora pela igreja, e não há mais o porquê do Espírito Santo continuar ocultando Maria. Então agora, na sua segunda e definitiva vinda, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela Jesus seja conhecido, amado e adorado na plenitude. Parágrafo 50, nós vamos terminar nele aqui, tá? Nós vamos terminar no parágrafo 50. Deus quer revelar Maria nesses últimos tempos e manifestar a obra-prima das suas mãos. Por quê? Porque ela se ocultou nessa terra, e por sua profunda humildade, os apóstolos e os evangelistas nem a mencionaram, ou a mencionaram muito pouco. Volto a dizer por quê? Porque era a hora do Evangelho ser pregado, porque era a hora de Jesus, o Filho encarnado, anunciar o Evangelho, convidando a humanidade à conversão. Segundo, por que Deus quer revelar Maria nesses últimos tempos? Porque como obra-prima das suas mãos, tanto aqui na terra pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes louvem a Deus e o glorifiquem. Por ela e com ela, querido, é Deus quem quer que seja assim. Terceiro, ela é a aurora que precede o sol, que é Jesus Cristo, e deve ser conhecida e notada para que Jesus também seja através dela. Vou abrir um parênteses aqui para a gente sair para o intervalo. Eu falei sobre isso aqui a semana passada e vou fazer de novo. Vou colocar essa realidade aqui de novo. Em Fátima, em Lourdes, no ano de 1800, ela aparece pela parte da manhã, dizendo, proclamando: eu sou a Imaculada Conceição. Apareceu para quem? Para Santa Bernadette.
pedindo que naquela gruta milagrosa, naquele local fosse construído um templo para que Jesus fosse adorado, para que a Trindade fosse adorada. Todas as aparições dela apontam sempre o mesmo destino e o mesmo caminho: adorem o meu filho, orem, se convertam, abandonem o pecado, adorem o meu filho. Isso foi em Lourdes, na França, por volta do ano de 1800. Em 1817, ela aparece em Fátima, no país de Portugal, a 3 crianças, os 3 pastorinhos, aparecendo por volta do meio-dia. Desde o dia 13 de maio até o dia 13 de outubro de 1817, ela apareceu na cova da Iria, com o mesmo pedido: adorem o meu filho, orem e se convertam, abandonem o pecado, se convertam, orem e adorem o meu filho, adorem o Salvador, parem de pecar contra o meu filho, parem de pecar contra o Pai, parem de pecar contra o Espírito Santo. E na última aparição dela, no dia 13 de outubro de 1817, choveu a madrugada inteira. Foi uma chuva torrencial durante a madrugada inteira. E quando ela apareceu e só os pastorinhos conseguiam ver, ela disse: peça para que o povo olhe para o sol. Havia 80 mil pessoas naquela cova. Mesmo após uma noite inteira de chuva, havia ali 80 mil pessoas. E todos começaram a procurar o sol, em que o sol apareceu e começou a virar em círculos, e tudo naquela hora ficou seco. A chuva cessou imediatamente, as plantas, a natureza ficou seca, o solo ficou seco e o sol brilhou naquela hora, dizendo para mim e para você: ela é a aurora que precede o sol. Quem é o sol nascente? Jesus Cristo de Nazaré, vai dizer Lucas capítulo 1 versículo 68. Jesus é o sol nascente e ela é a aurora que precede o sol nascente, que está voltando para iluminar as trevas da face da terra. Para terminar, ela aparece depois, desde o dia 25 de junho de 1981, lá em Medjugorje, na Iugoslávia, todos os dias às 5h40 da tarde. Para que você entenda, querido, por que isso acontece. Vamos sair para o intervalo, 9h31. Nós saímos para o intervalo e voltamos para concluir as aparições de Maria Santíssima em Portugal. Eu vou caminhando, pois livre Ele me fez. A cada passo uma nova escolha. Neste mundo tudo é decisão. O bem e o mal estão à minha frente. Só Ele me dá força pra escolher. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Eu vou caminhando, pois livre Ele me fez. A cada passo uma nova escolha. Neste mundo tudo é decisão. O bem e o mal estão à minha frente. Só Ele me dá força pra escolher. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim.
pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Os sonhos de Deus pra mim. Os sonhos de Deus pra mim. Você está na Anunciação FM. 4,9. Anunciação FM. E nós voltamos nessa hora com o programa Fonte de Avivamento. Queridos, para nós finalizarmos esse momento, vamos dar mais uma mergulhadinha aqui, aproveitar o tempo, e nós finalizamos o programa dessa noite com um momento de oração. Para que a gente possa finalizar, até queria pedir para você... Eu recebi 2 chamadas telefônicas aqui essa noite e eu não tô conseguindo parar, porque na realidade eu tô sozinho no estúdio e eu não tenho quem possa atender você. Se você puder, você que está tentando ligar, se você puder ligar depois das 10 horas, liga e a gente conversa. De repente, se for algum pedido de oração e tal, eu marco, deixo marcado aqui e no programa de amanhã a gente pode orar no ar pela sua intenção. Mas quero te pedir perdão, quero te pedir desculpa por não poder atender a sua ligação, porque eu estou sozinho aqui. Eu preciso, se fosse para atender, de repente poderia ser na hora do intervalo, tá bom? Peço para você perdão e conto com a sua compreensão. Para nós terminarmos então, né, sobre a questão das aparições, voltando lá. Então, aparece em 1800, por volta de 1800, em Lourdes, na França, proclamando a Imaculada Conceição. Ao meio-dia, em Fátima, na última aparição, chove e o sol, que é Jesus, ou o milagre do sol, acontece para revelar aos homens: eu sou a aurora que precede o sol nascente, que é Jesus, que volta para iluminar as trevas no coração da humanidade que habita a face da terra. E depois, às 5h40 da tarde, em Medjugorje, na Iugoslávia, todos os dias desde o dia 25 de junho de 1981. E diferente da onde se encontram, ou a localização dos videntes em Medjugorje, aonde eles estejam, ela se revela a eles. Não há necessidade de um local específico. Aonde eles estão, ela se apresenta a eles em Medjugorje, desde o dia 25 de junho de 1981. Terminando, Mateus capítulo 20, eu falei sobre isso aqui a semana passada. Um dos programas eu preguei Mateus capítulo 20 falando também, mas me veio ao coração de novamente dizer isso a você. A palavra em Mateus capítulo 20 vai dizer: Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é comparado a um pai de família que sai procurando operários para a sua vinha. Sai à primeira hora, ou sai ao amanhecer do dia. Para o judeu, querido, na cultura judaica, o dia se inicia às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Às 6 da tarde começa à noite e termina às 6 da manhã. E a parábola que Jesus conta diz que o pai de família então sai ao amanhecer. Ao amanhecer é 6 horas da manhã. Depois sai às 9 da manhã, sai ao meio-dia, sai às 3 horas da tarde e sai, por último, às 5 horas da tarde, procurando operários para a sua vinha. Maria Santíssima aparece às 5h40 da tarde, desde o dia 25 de junho de 1981, lá em Medjugorje, na Iugoslávia, para dizer: o tempo no relógio do meu filho está se esgotando. Porque a palavra em Mateus 20 vai dizer que o pai de família saiu às 5 horas da tarde, foi o último horário que ele saiu procurando operários para a sua vinha. E no conceito judaico, 6 horas da tarde acaba o horário, acaba o dia e começa a noite. O dia começa às 6 da manhã e acaba às 6 da tarde. Maria Santíssima está mostrando para a humanidade às 5h40 da tarde que o tempo
em que Deus procura operários para a sua vinha está se esgotando. Tem apenas 20 minutos no relógio de Deus, restam apenas 20 minutos em que o Pai procura operários para a sua vinha. E o chamado é para mim, o chamado é para você, através dessa consagração total a Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. É hora de nos deixarmos moldar pelo Imaculado Coração. É hora de deixar que o coração imaculado dela triunfe no meu e no seu coração. Porque como o Imaculado Coração dela vai triunfar sobre a face da terra, se não através dos seus, se não através dos seus filhos, se não através dos seus soldados, se não através daqueles que de fato encontraram a verdade através dessa consagração a Jesus por meio do coração de Maria. Para a gente finalizar aí o parágrafo 50 e terminar o programa nessa noite, vai dizer que o parágrafo 50 ele diz: Deus quer revelar Maria nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e manifestar a obra-prima das suas mãos diante dos olhos da humanidade. Primeiro, porque ela ficou oculta na primeira vinda de Jesus. Segundo, porque ela é a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui na terra pela graça, como no céu pela glória. Já glorificada diante dos anjos e dos santos, ela é manifestada como uma obra-prima das mãos de Deus. E aqui pela graça, eu e você, quando pela graça do Espírito a aceitamos como mãe e enxergamos nela aquela que nos gera como novas criaturas para o reino celeste. Terceiro, porque Deus quer manifestar nos últimos tempos a pureza e a presença de Maria, porque ela é a aurora que precede o sol, que é Jesus Cristo. Lucas capítulo 1 verso 68 vai dizer isso. Pelos lábios de Zacarias, pai de João Batista. Zacarias era sacerdote, e quando ele teve os lábios abertos após o nascimento de São João Batista, porque quando o mesmo anjo Gabriel, que revelou para ele que Isabel, que era sua esposa, estéril e que já estava na velhice, havia concebido um filho, ele sorriu, ele riu daquela realidade. E o anjo então disse: por que duvidastes? Ficarás mudo até o nascimento da criança. Quando a criança nasceu, ele novamente volta a falar, e ele também vai exaltar o nome de Deus através de um canto magnífico. Lá em Lucas, você vai, depois dos versos 60 para frente, você vai ver essa realidade. E aí ele vai dizer que Deus, a misericórdia de Deus, dignou-se visitar o seu povo através da visita do sol nascente, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, e que o seu filho João Batista haveria de anunciá-lo a sua chegada. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, de quem eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Quarto ponto, porque Deus quer manifestar então Maria nos últimos tempos. Ela é a via pela qual Jesus nos veio pela primeira vez e será novamente em sua segunda vinda, embora de maneira diferente. Volto a dizer, da primeira vez ela gerou Jesus para a humanidade, na segunda ela gera Jesus no meu e no seu coração, ela gera Jesus na humanidade. Mas é necessário que o meu e o seu coração esteja aberto para receber a geração do caráter espiritual de Jesus dentro do seu coração. Quinto ponto, porque ela é o meio seguro e o caminho imaculado para ir a Jesus e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida. Provérbios capítulo 8 versículo 33. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então quem encontrar Maria encontrará a vida. Lá em Provérbios 8:33 está falando sobre a sabedoria encarnada, e ninguém melhor do que Maria foi plenificada na sabedoria divina, através do Espírito Santo, que lhe foi dado abundantemente. Portanto, quem encontra Maria encontra a vida. E quem é a vida? João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não se pode encontrar, agora escute bem isso, tá? Amado no Senhor, querido, escute, não se pode encontrar Maria quem não a busca. Isso é tremendo. Não a pode buscar, ou não a pode encontrar quem não a busca. Quem não quer a encontrar, ou quem não a quer buscar, não vai encontrá-la. E é o próprio Jesus dizendo, né? Buscai e achareis, batei
e a porta se abrirá. Não é isso que o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de São Mateus? Então olha só, não se pode encontrar Maria quem não a busca, e não pode buscar a quem não a conhece, porque como que eu posso procurar e buscar alguém que eu não conheço? Então é necessário abertura de coração, é profundamente necessário querer conhecê-la, querer experimentar. E eu quero terminar esse momento aqui contando um testemunho para você rapidamente. Deixa eu só finalizar aqui. Sexto ponto, porque Deus quer revelar ela nos últimos tempos. Nos últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Por que em misericórdia? Porque em misericórdia para reproduzir e receber com amor os pecadores que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Então, nos últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia para acolher os pecadores que se converterão e voltarão para o seio da Igreja. Em força, contra os inimigos, ela vai se levantar em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, os maometanos. Guarda isso aí, amado no Senhor. Nós estamos vendo os muçulmanos mutilando, é um genocídio cometido lá na Palestina. E aqui o tratado vai dizer que ela vai se levantar em força contra os maometanos. Você já ouviu falar sobre esse povo? Nós estamos vendo mortes friamente sendo filmadas por celular e colocadas em rede pública de televisão, em Facebook, desses homens que matam, dizendo que matam porque estão adorando a Deus, matam em nome de Deus. E o tratado diz no parágrafo 50 que ela deve se revelar como um braço, como força contra esse povo, através da minha e da sua oração. Também contra os judeus, ela deve se levantar em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, os maometanos, descendentes de Maomé, os judeus, os ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para fazer cair aqueles que lhe forem contrários, ou seja, aqueles que se levantam, e é o que nós já estamos vendo, aqueles que se levantam contra a verdade revelada através do Evangelho, a verdade revelada através dessa consagração, são para eles, queridos, causa de discórdia. E vai dizer que ela se levantará como um braço contra esses inimigos de Deus e contra a sua descendência, porque eles lutam contra a descendência da mulher. Deve resplandecer em graça, porque para sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus. Sétimo ponto, porque Deus a quer revelar na segunda e definitiva vinda, agora no final dos tempos. Maria, enfim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha contra o demônio e contra todo o seu império de trevas, que, sabendo que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra as suas forças e ataques. O demônio vai suscitar perseguições e terríveis emboscadas aos seus verdadeiros filhos. Mas a palavra diz para nós que ele apenas fere o calcanhar dela, porque ela lhe pisa a cabeça. Nós seremos atacados, perseguidos, mas a certeza que nós temos, a certeza que eu e você temos, é que ela esmaga a cabeça de Satanás. E o testemunho que me vinha ao coração, de falar ao teu coração, de contar para você, de testemunhar, é um testemunho que não é meu, mas é um testemunho que mexe muito comigo. Nós temos um grande profeta nos nossos dias, que é um grande homem de Deus, chamado Heber Campos. Você nunca ouviu falar? Digita aí no Google, no Facebook, no YouTube. É um grande profeta através da musicalidade católica, chamado Heber Campos. Ele fazia parte de uma denominação protestante chamada Congregação Cristã no Brasil. E um belo dia, queridos, ele foi tomado pelo coração de Maria. Um belo dia esse homem sofreu um grande impacto com o coração de Maria,
E aí ele começou a orar pela sua casa. Um homem que foi protestante a vida inteira, teve um impacto com o coração mariano, com o Imaculado Coração da Santíssima Virgem, e ele começou a lutar pelos da sua casa, começou a orar, até um dia em que a sua mãe, que era protestante de berço, disse para ele: se essa Maria é verdadeira, se essa Maria de fato está viva, se essa Maria de fato, como vocês dizem, se ela não está no sono da dormição, como eu creio, porque eu creio que ela está no sono da dormição, essa mulher está morta, mas eu vou aceitar o seu desafio, e eu vou fazer 3 pedidos, e só ela vai saber, que eu vou fazer para ela. Se você está dizendo que ela está viva, então eu vou fazer 3 pedidos extremamente difíceis, e se ela de fato está viva, esses pedidos serão atendidos. Meu irmão, se você vê esse profeta chamado Heber Campos contando essa realidade, você chora. É impossível quem não chore. E a mãe dele então fez os 3 pedidos, disse: Maria, a quem os católicos dizem que está viva, meu filho hoje virou católico, envergonhou a nossa casa, envergonhou a nossa fé, mas por amor a ele, eu prometi para ele que eu vou te fazer 3 pedidos. Se você está viva, você está me ouvindo, e você vai atender esses pedidos, porque se você tem poder, e se você recebeu de fato poder das mãos de Deus, como os católicos dizem, você vai ouvir os meus pedidos e você vai atender um por um. E aí fez os 3 pedidos, queridos. E eu digo para você resumidamente, contando o testemunho desse homem. O primeiro pedido aconteceu, o segundo pedido aconteceu, e a mãe desse homem, eu não consigo me segurar. Sinceridade, a primeira vez que eu ouvi ele contando é assim, é impactante. Tanto é que o Heber Campos, ele tem duas canções gravadas já ao Imaculado Coração de Maria. Ele é um profeta de impacto, né? São canções proféticas. E uma delas ele pegou aquela música Maria Rainha dos Anjos e fez uma canção com ela. Amanhã eu vou tocar essa canção aqui no programa. E aí, querido, no segundo pedido ela foi atendida, e no segundo pedido ela se aproximou, caiu de joelhos diante do filho, chorando e dizendo: filho, eu a partir de hoje sou católica, apostólica romana, sou filha de Maria, porque eu fiz 3 pedidos para ela, e 3 pedidos extremamente difíceis, e dos 3, 2 já aconteceram, e eu já não espero mais o 3º pedido para reconhecer que de fato ela está viva. Eu já não preciso mais do 3º pedido já não preciso mais que ela atenda o 3º pedido para reconhecer que de fato ela é mãe de Jesus, e que ela recebeu o poder do trono do Altíssimo, e que quando nós nos dirigimos a ela, mesmo que com descrença, mesmo que não acreditando, mesmo que indiferente a ela, mesmo assim ela atendeu 2 pedidos dificílimos que eu fiz para ela, e só ela sabia, porque os pedidos foram direcionados somente a ela. E Jesus se dignou atender esses pedidos por meio dela, através da oração dela. Eu já não preciso mais do 3º pedido ser atendido para dizer que a partir de hoje eu sou católica, apostólica romana, filha de Maria, consagrada ao Imaculado Coração de Maria. E esse homem esse profeta chamado Heber Campos, hoje, de joelhos no chão, trouxe toda a sua família para a nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Trouxe toda a sua família, pai, mães, familiares, para o Imaculado Coração de Maria. Que esse testemunho sirva para mim e para você não desfalecer em meus combates, porque esse amor que nós experimentamos e que encontramos no coração da nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos familiares também encontrarão, por mais que os corações se encontrem endurecidos, por mais que a palavra tenha sido falsificada e tenha chegado no coração dos nossos e dos nossos familiares, diante dos olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do pedido, da oração e do clamor da filha de Sião, da cidade de Deus, do verdadeiro templo de Salomão, eles irão se converter ao mesmo Imaculado Coração. 9h55, nós chegamos ao fim de mais um programa Fonte de Avivamento. Queria aproveitar essa hora para transmitir um abraço para Elaine Machado Siqueira. Elaine, um abraço para você, minha querida. Que a paz do Senhor esteja na tua casa, o amor do coração santo e imaculado da Senhora também. Que os anjos do Senhor estejam a proteger você e a todos os teus.
Nós nos encontramos amanhã novamente a partir das 8 horas aqui na Anunciação FM através do programa Fonte de Avivamento. Fique na paz do Senhor, querido. Agora, para você, dedicado a você, uma belíssima canção para nós terminarmos o programa dessa noite. Beijo no coração, que os anjos do Senhor, Miguel, Gabriel e Rafael, os nossos anjos da guarda e toda a hierarquia celeste se faça presença ou façam-se presentes na tua vida, na tua casa, no teu trabalho e no seio da tua família. Beijo no coração, até amanhã às 8 horas da noite. Deus a escolheu para ser a mãe daquele que veio e em breve voltará.